Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui é o Darcy Pereira do canal Cruzeiro Ver Raposo VRTV Esportes, né? E a gente vai falar um do jogo que a gente transmitiu ontem, Barcelona e Católica. E a outra é sobre os din-din que o Cruzeiro recebeu, as receitas do Cruzeiro, com um vídeo do Nicola que a gente vai curtir aqui. Mas antes que peça like, comente, compartilhe, hype, ajude o canal. E vem Copa aí do mundo aí. Você precisa trocar sua televisão para uma televisão grandona para você ver o Brasil lá, né? Aqui, ó, tem vários links, Magazine Luiza, Mercado Livre, Shopee. Ah, mas não tem televisão no link? Não tem problema. Você entra no link, vai na lupa, escolhe, compra a sua televisão pelo link do canal do Ver Raposo. Você vai ter bons preços, ainda vai ajudar o Ver Raposo, que vai ganhar uma comissãozinha aí, que ele é parceiro dessas lojas, ok? Os links das lojas estão todos aí, ó. São 6 lojas. Você pode escolher da agulha à bicicleta elétrica, o que você quiser comprar, tem tudo aí. Agora, vamos aos vídeos. Desde que você seja um clube do exterior. Então, o que o Flamengo pensa nesse momento? Pode até existir o interesse de um time da Major League Soccer, mas esse contato tendo sido feito apenas com um atleta, ao Flamengo não chegou absolutamente nada. O que o rubro-negro deixa bem claro é que só aceita negociar o Pulgar se for em definitivo com pagamento da multa à vista. Estamos falando de 5 milhões de euros por um atleta de 32 anos de idade, que é titular absoluto do Flamengo, embora tenha passado por um período de recuperação física. E nesse interim, o Everton Araújo deixou excelente impressão com a camisa do Fla. Hora de falar sobre o Cruzeiro, que teve o maior crescimento de receita comercial na temporada passada. Isso porque em 2024 a Raposa havia tido apenas 73 milhões de reais de arrecadação com receitas comerciais. No ano de 2025 foram 332 milhões. Ninguém conseguiu essa variação superior a 355% como o Cruzeiro. É importante só lembrar que isso também é reflexo de um investimento grande que o Pedro Lourenço, o dono da SAF do Cruzeiro, precisou fazer via publicidade, Supermercados BH, para salvar as contas do Cruzeiro. A verdade é que o Cruzeiro arrecadou não seria suficiente para cobrir todos os gastos, bem acima daquilo que o clube é capaz de arrecadar. De qualquer forma, o Cruzeiro foi o terceiro que mais faturou com receitas comerciais no ano passado. A primeira colocação para o Flamengo, 541 milhões de reais. O segundo lugar, do Red Bull Bragantino, que assim como o Cruzeiro precisou de recursos de seu dono, a Red Bull. Para salvar as contas, o Bragantino registrou receita comercial de 398 milhões de reais. Seguido pelo Cruzeiro, com esses 332 milhões, e aí sim aparecem os times paulistas, o Corinthians com 278 milhões, o Palmeiras com 249 milhões e o São Paulo com 224 milhões de reais. O que você pensa sobre donos de clubes que acabam injetando dinheiro via publicidade para salvar as contas? Tudo normal? Afinal de contas, o clube é deles? Ou você pensa que isso não é legal? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Bom, primeiro, né, comentar aí esse vídeo do Nicola, é que o Cruzeiro foi o terceiro maior time que arrecadou no ano passado, 332 milhões. É lógico que teve a injeção de dinheiro do Pedro Lourenço, assim como no Red Bull. Gente, mas essa injeção, ela é simbólica. Eu já falei isso aqui, volto a repetir. O Cruzeiro é o único time do Brasil, se quiser fazer da camisa dele o outdoor, ele faz. Por quê? Porque o Cruzeiro é dono, ou o dono do Cruzeiro é dono da maior rede, terceira maior rede de supermercados do Brasil, logo, logo vai pular para a segunda. Conversa direto com os presidentes das empresas. Daqui a pouco vai ter sabão isso, perfume aquilo, cuecas aqui, isso aqui, tudo que você puder imaginar vai ter na camisa do Cruzeiro. Então, não é nada de estranhar que nunca vai faltar para o Cruzeiro patrocinador. Então, é por isso que o Cruzeiro aumenta a receita. E outra coisa é sobre o mercadinho da bola, é que aquele Thiago Silva, o Chorão, aquele zagueiro Chorão que teve aqui no Fluminense, e foi para Portugal, ganhou título em Portugal, é um bom jogador, né? Um grande jogador, mas é Chorão. E ele saiu do Porto de Portugal e cogitaram ele vir aqui para o Atlético Mineiro. Seria uma boa. Por quê? Porque ele perdeu de 7-1. E lá tem o Bernard que perdeu de 7-1. Eles já perderam antes de 6-1. Olha que beleza. Né? 7-6, 13. 13 é Galo. Quem sabe o próximo resultado é 13-2. Um de cada um, 3-2. Então, é mais ou menos isso aí. Mas, na verdade, ele vai ficar lá para a Europa mesmo e talvez vai encerrar a carreira no Milan, como disse
Eu não coloquei no vídeo não, mas o Nicola fala isso no vídeo. Bom, mas vamos entrar agora no que é mais importante, que é o que aconteceu ontem e o que pode acontecer com o time do Cruzeiro daqui para frente, né? Primeiro, lembrando que fim de semana o Cruzeiro joga contra a Chape, que é a última colocada do campeonato. Isso não tem nada a ver. A Chape vem de uma recuperação, inclusive classificou-se fora de casa, com gol até do Bolacier, né? E a Chapecoense está melhorando e vai melhorar mesmo, acredito que o tempo vai passando. E já tem 33 mil ingressos vendidos, acredito que chega a 45, 50 mil ingressos para esse jogo, né? A torcida do Cruzeiro vai em massa, não tem dúvida nenhuma que a torcida do Cruzeiro vai lotar o estádio. Pode acreditar nisso aí. Bom, mas ontem nós transmitimos Barcelona de Guayaquil e Universidade Católica lá no Chile, né? E a Católica venceu por 2-0. Foi um bom jogo, tá? Agradecer, inclusive, a audiência fantástica que nós tivemos. E a Universidade Católica teve uma expulsão, o Barcelona teve uma expulsão com 10 minutos de jogo. Essa expulsão detonou o time do Barcelona. Eles até lutaram muito, só foram tomar gol a meados do fim do segundo tempo. Tomou um, em seguida tomou outro, aí foi eliminado de vez. Ou seja, o Barcelona não tem chance nem para a Sul-Americana mais, né? Então ele vai virar aqui com um jogador expulso e, quiçá, até com um time reserva, porque ele tem que brigar pela sua competição lá, que ele tem que recuperar uma melhor posição no campeonato equatoriano, né? Então, tudo isso aí. Mas não esperemos um jogo fácil, será difícil, porque o Barcelona melhorou o time dele, tá? Eu que transmiti o jogo te falo sem medo de errar. Se não tivesse havido a expulsão, que na minha opinião foi muito exagerado o árbitro, ele foi muito radical, né? Foi tipo a do Gerson, né? Podia ter contemporizado só com o amarelo, mas ele achou melhor expulsar e não errou também não, sabe? A análise que ele fez. Mas eu, se sou árbitro, eu só daria o amarelo só, né? E depois disso, o Barcelona teve muitas dificuldades, né? Tomou um sufoco danado, mas não teve jeito. Perdeu de 2-0, está eliminado de tudo. Semana que vem virá aqui encontrar o Cruzeiro, apenas para cumprir tabela, né? O que o Cruzeiro precisa fazer? Vencer a qualquer custo. Vamos agora analisar como ficou a situação do Cruzeiro no grupo, né? Em primeiro lugar está a Universidade com 10 pontos. Em segundo, o Cruzeiro com 8, Boca com 7 e o Barcelona já desclassificado com 3 pontos, né? O que cabe ao Cruzeiro? O Cruzeiro vencendo por 1-0 ou 1000-0, ele está classificado. Mas se ele não vencer, se ele empatar, aí ele vai depender de outras situações, né? Se ele empatar, o que ele vai depender? Ele vai depender do Universidade Católica. Sempre Universidade Católica, né? Porque tem 10 pontos. Se ele perder, ele fica com 8, né? Agora o Boca tem 7. Se o Católica ganhar, né, até ele perdendo, ele fica. Ele tem 8, Boca 7. Então, se o Católica ganhar, ele já está classificado como segundo, de qualquer maneira, se o Católica vencer. O jogo será, lembrando, no mesmo horário. Mas se o Católica empatar, né? Se o Católica empatar e o Cruzeiro perder, aí o Boca vai a 8, o Cruzeiro fica com 8. Aí o Cruzeiro perde, deixa eu ver, o Cruzeiro ganha, o Cruzeiro fica pelo confronto direto com o Boca, não é mesmo? Então, assim, tudo depende do Cruzeiro. O Cruzeiro até perdendo pode classificar, desde que a Católica vença. Agora, se houver um empate do Cruzeiro, aí é interessante que o Católica sempre vença, gente, entendeu? A situação do Cruzeiro é delicada. Ela é simples, mas é delicada. Por que simples? Se ele ganhar, acabou o problema. Então, ficar fazendo conta, se empatar, tem que torcer para esse, torcer para aquele. Tem várias situações aí, mas não justifica, né? O Cruzeiro tem que fazer valer o seu mando de campo, tem que fazer valer a sua superioridade, ganhar esse jogo e apenas se preocupar em saber se vai ser o primeiro ou o segundo colocado. É isso que ele tem que fazer. Mas como que faz para ele ser o primeiro colocado?
Ele ganhando, o Católica não ganhando, né? Aí o Boca ganhando. Ele ganhando, o Boca ganhando, ele fica em primeiro, o Boca em segundo. Qualquer empate do Católica ou vitória do Católica, o Católica fica em primeiro por causa do confronto direto, onde o Cruzeiro empatou uma e perdeu uma para a Católica. Então é isso aí que acontece, ok? Mais importante, agora é recuperar o brasileiro, fazer essas duas partidas em casa e ganhar, né? Chapéu e Fluminense. Na terça-feira agora, vencer o Barcelona e resolver, dar por liquidado esse problema do semestre, ok? Fica aí, um grande abraço, fui!